Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar ao teu coração palavras que transformam. No livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 7 ao 11, diz assim: Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? O verso 21 diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Amados, estava aqui meditando na palavra do Senhor. Esse texto que nós lemos se refere às consequências da queda do homem, da sua desobediência. Adão e Eva tinham o privilégio de, todos os dias, receber a presença do Senhor no jardim. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia conversar com Adão. Então havia ali uma comunhão, havia ali a presença de Deus naquele lugar. Deus, quando ele criou aquele jardim, Deus, quando colocou Adão e Eva ali, Deus não simplesmente criou um lugar para que eles pudessem, habitar, viver, não. Deus simplesmente preparou um lugar com todo amor para que nesse lugar eles pudessem ter a presença de Deus, ter a comunhão de Deus. E nós sabemos, de todo o contexto, que Deus havia dado uma ordem, que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, exceto a árvore que estava no meio, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que no dia que eles comessem, certamente eles morreriam. E nós sabemos que eles comeram daquela árvore, sabemos da consequência, a Bíblia diz que ao comer, os olhos de ambos foram abertos e eles ali perceberam que eles estavam nus. E a Bíblia diz que eles prepararam o quê? Pegaram folhas de figueira e cobriram as suas vergonhas. Olha que interessante, aquelas folhas de figueira, na verdade, foi algo assim improvisado, para que Adão e Eva pudessem cobrir as suas vergonhas, porque eles sabiam que na viração daquele dia o Senhor iria ali. Como a Bíblia diz que o Senhor veio, o Senhor passeava por aquele jardim e ele não encontrou Adão onde ele sempre encontrava. Adão não estava ali esperando aquele encontro com Deus como sempre ele estava. E Deus, então, ele pergunta onde Adão estava. E Adão havia se escondido, como se pudesse se esconder da presença de Deus. E Deus então chamou Adão, tirou Adão do lugar onde ele estava escondido e falou para Adão: Onde você está? E Adão ali responde: Eu ouvi a tua voz, Senhor, e eu tive medo, porque eu estava nu e escondi-me. Eu fico imaginando a cena, Adão saindo todo amedrontado de trás daquelas árvores, Adão saindo com aquelas folhas cobrindo a sua nudez, cobrindo a sua vergonha. Imagino Adão virando para Deus assim, todo envergonhado e dizendo: Eu ouvi a sua voz, Senhor, me chamando, mas dessa vez, ao ouvir a tua voz, eu não senti alegria, eu não senti contentamento, ao contrário, eu tive medo. Eu tive medo, por isso eu me escondi. E Deus então ali pergunta, faz uma pergunta para Adão: quem te mostrou que estavas nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Amados, Deus fez uma pergunta para Adão que ele já tinha aquela resposta. Deus já sabia que Adão havia comido do fruto, Deus já sabia que Adão havia pecado, Deus já sabia de tudo aquilo ali. E mesmo assim, Deus lança essa pergunta para Adão. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que o Espírito Santo,
falou tão forte ao meu coração, e eu creio que vai falar ao teu coração, que Deus, Ele tem roupas novas para nós. Deus tem vestes novas para nós. As folhas de figueira só eram capazes de cobrir a vergonha, a nudez de Adão e Eva. E no verso 21 diz que Deus, o Senhor, fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vestimenta de pele significa que Deus sacrificou animais para que uma nova roupa, sabe, uma vestimenta nova fosse providenciada para Adão e Eva. Então houve o sacrifício, já não era mais folhas de figueira para cobrir apenas aquela nudez, mas era uma vestimenta nova de pele de um animal que foi sacrificado para cobrir o quê? O pecado de Adão e Eva. Sabe o que o Espírito Santo diz para mim e para você? Que aquele animal sacrificado para providenciar aquela vestimenta, para cobrir o pecado de Adão, representava o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz, ou seja, houve um sacrifício, houve um sangue derramado, houve, sabe, um derramar de sangue, houve um sacrifício pela mim e pela sua vida. Não para cobrir apenas a nossa vergonha, mas para cobrir a multidão de pecados em que eu e você estávamos vivendo. A Bíblia diz que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, Deus não tem para mim, para você, folhas de figueira, para cobrir apenas as nossas vergonhas, mas Deus, Ele olha para nós, Ele nos chama, porque muitas vezes nós nos escondemos, nós estávamos escondidos por causa da vergonha, do pecado, por causa da nossa nudez, mas o Senhor nos enxergou, e mesmo sabendo do peso dos nossos pecados, Ele nos chamou, vem cá, venha, eu tenho uma vestimenta nova para você, venha. Ou seja, Jesus já providenciou uma vestimenta nova, capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados, capaz de cobrir as nossas vergonhas, a nossa nudez diante dele. Então, houve um sacrifício que nos trouxe perdão, houve um sacrifício que liberou sobre nós a graça de Deus, a graça que superabunda sobre a multidão dos pecados que outrora vivíamos. Hoje nós temos a oportunidade, amados, de vestir essa roupa, uma roupa nova, que não existe nenhuma grife na face dessa terra capaz de produzir uma roupa tão preciosa, tão valorosa, quanto essa roupa do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Uma roupa que está disponível em toda e qualquer numeração, cabe em qualquer um de nós. É a roupa do perdão, é a roupa da graça que o Senhor preparou para mim e para você. Então, louve a Deus por essa roupagem nova que o Senhor preparou para você. Louvemos ao Senhor, porque o Senhor nos vestiu de graça. O Senhor nos vestiu de graça. É uma roupa que nos serve, que nos vestiu, que cobriu as multidões de pecados que nós vivíamos e nos trouxe perdão, nos trouxe restauração, nos trouxe reconciliação. Hoje nós podemos receber o Senhor, nós podemos ouvir a voz do Senhor, nós podemos ter comunhão com o Senhor por causa desse sacrifício. Louvado seja Deus por tudo que Ele fez por nós. Que o Senhor possa ministrar o teu coração, amados. Que essa graça, a bondade dEle, a graça dEle, a salvação, é a roupa que te cabe, no nome de Jesus, amém? Fique na paz e que Deus te abençoe. Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar o teu coração, palavra